Pessoal, hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre classes gramaticais e o tema da aula de hoje é adjetivo. O adjetivo é uma classe gramatical que apresenta uma característica ou um estado de um outro termo. Esse outro termo pode ser, por exemplo, um substantivo ou um pronome. O adjetivo nunca vai vir sozinho, ele sempre vai estar em função daquele termo que ele caracteriza. O adjetivo varia em gênero, ou seja, ele pode ser masculino ou feminino, varia em número, pode ser singular ou plural, e em grau. A gente vai falar um pouco mais sobre o grau do adjetivo agora. O grau comparativo, como o próprio nome já diz, compara entre duas coisas ou mais. Nós temos o comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Eu vou ler os exemplos para ficar mais claro. O novo apartamento é tão pequeno quanto o antigo. Aqui nós temos uma comparação de igualdade e a gente utiliza as palavras tão e quanto para fazer essa comparação. Eu sou menos engraçada que minha irmã. Aqui nós temos uma comparação de inferioridade e nós utilizamos as palavras menos e que para formar essa comparação. A atriz é mais bonita do que a cantora. Aqui nós temos uma comparação de superioridade e a gente utiliza as palavras mais do que para poder fazer essa comparação. Já no grau superlativo, a gente tem a característica que o adjetivo denota de uma maneira muito mais intensificada. E aqui nós temos dois tipos. Nós temos o adjetivo superlativo absoluto sintético, que é quando a gente acrescenta um sufixo para denotar essa noção. Então, por exemplo, o adjetivo fácil vira facílimo, inteligente, inteligentíssimo e magro, magérrimo. A gente tem diferentes sufixos para denotar a mesma coisa. Enquanto o absoluto analítico, nós vamos utilizar uma palavra antes do adjetivo para denotar essa intensidade. E essas palavras podem ser, por exemplo, muito, imensamente, grandemente, etc. Aqui a gente tem os exemplos muito fácil e imensamente feliz. O grau superlativo do adjetivo ainda se subdivide em um grau relativo. E esse relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. Então, aqui, no grau superlativo absoluto, nós vimos que para demonstrar essa intensidade, a gente poderia acrescentar um sufixo ou acrescentar uma palavra, né, que denota essa intensidade antes do adjetivo. Já no grau superlativo relativo, nós vamos acrescentar um artigo e a gente vai fazer essa comparação. Então, eu vou ler os exemplos para ficar mais claro. No relativo de superioridade, a gente tem a Maria é a mais magra de todas. Então, além dessa palavra que denota superioridade, que seria mais, a gente coloca um artigo, que seria o a nesse caso. E no relativo de inferioridade, nós temos a Maria é a menos estudiosa de todas. Então, além da palavra que denota uma inferioridade, que é a palavra menos, a gente ainda tem o artigo que dá essa intensificação, que seria, no caso, o artigo a. Quanto ao gênero do adjetivo, nós temos o gênero biforme, que a gente já viu lá no substantivo, que é quando ele tem duas formas diferentes para cada gênero. Então, por exemplo, bonito e bonita. Nós temos também os adjetivos uniformes. O que é isso? Eles vão ter apenas uma forma para o masculino e para o feminino. Normalmente, esses adjetivos terminam em A, E, L, M, S, R e Z. Eu dei aqui o exemplo de feliz, que seria tanto para o feminino quanto para o masculino, e azul. O adjetivo pode ser simples ou composto. Vamos lembrar lá da aula do substantivo? Então, o adjetivo é simples se ele é formado por apenas uma palavra ou um radical. E o adjetivo é composto se ele é formado por mais de uma palavra ou mais de um radical. Temos aqui um exemplo de adjetivo simples, que seria orgulhoso, e um exemplo de adjetivo composto, que seria azul marinho. O adjetivo também pode ser classificado como primitivo ou derivado. O adjetivo primitivo não vai vir de nenhuma outra palavra do português no Brasil, e o derivado, sim. Então, temos aqui como exemplo a palavra verde e uma palavra, um adjetivo, né, derivado
do adjetivo verde seria esverdeado. Então, aqui a gente tem um prefixo e um sufixo mostrando que essa palavra deriva de outra. O adjetivo pode ainda ser pátrio. E o que é isso? São adjetivos que caracterizam pessoas ou coisas de acordo com a sua origem. Então, aqui a gente tem o exemplo de carioca e brasileiro. No caso do adjetivo brasileiro, nós podemos observar que ele é um adjetivo derivado, porque ele se deriva, né, da palavra Brasil. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o plural dos adjetivos com vocês. Quanto aos adjetivos simples, o plural ele vai seguir a mesma regra do substantivo. Então, por exemplo, uma pessoa feliz, umas pessoas felizes. Agora, o composto, normalmente, quem leva ao plural é a última palavra. Vamos dizer, por exemplo, a frase: eu fui em um restaurante franco-brasileiro. Eu fui em uns restaurantes franco-brasileiros. Então, quem ficou com plural foi apenas a última palavra do adjetivo composto. Só que vamos às exceções. E uma das exceções foi a que eu coloquei aqui. Quando a gente tem um adjetivo relativo à cor, a gente não vai colocar plural nele. A gente sempre vai deixar ele assim. Ele é invariável. Então, as calças azul marinho. Pessoal, eu espero muito que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês sobre o adjetivo e a gente se encontra na próxima aula. Não deixem de fazer os exercícios.